Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero fazer os meus dois convites muito especiais. Primeiro, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando estarei fazendo a nossa preciosa oração, fechando o nosso devocional, abençoando e profetizando sobre a sua vida nesse dia. Também te convido a ler comigo a palavra de Deus. Aqui o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. E se você puder, abra comigo a sua Bíblia, vamos meditar nesse texto, vamos ver como que Deus recebe a nossa oração e como nós somos recompensados por Deus quando nós estamos exercendo o nosso momento de encontro devocional e de oração perante o Senhor. Né? Duas pessoas estarão orando aqui no texto que nós vamos ler e vamos ler qual que é o julgamento, qual que é a avaliação e qual a aprovação que Deus dá para a nossa forma de orar. Sim, Deus se importa com a forma no sentido que você vai entender bem aqui durante a nossa exposição da palavra. Então, se você puder, abra sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra, vamos ler esse texto aqui. E enquanto você abre, eu te peço que se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Essas ações são muito importantes para o nosso canal, ajuda com que essa mensagem chegue a mais pessoas e dá uma notícia para o YouTube de que esse conteúdo é bom, ele é relevante e precisa chegar a mais pessoas. Então, vamos ao texto, vamos meditar na palavra. Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É tão interessante que 90% do que está na Bíblia, Deus nos entrega com entendimento e interpretação prontos. Partes que se conectam de livros e outros livros, Velho e Novo Testamento da Bíblia, para que nós possamos ter uma compreensão direta. Os outros 10, e olha que eu estou colocando muito, né, mas para a gente ser um pouco generoso, os outros 10% são as questões polêmicas, são aquelas questões que dão de debates teológicos, que a gente vai para os seminários, vai para o ambiente acadêmico para estudar, entender e interpretar. Os outros 90%, certamente, todos nós podemos compreender, porque a própria Bíblia explica. E o texto que nós lemos começa explicando o que Jesus vai falar. Olha só, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus já explica por que ele está contando isso. Antes dele contar a parábola, o escritor aqui do livro de Lucas, no caso o próprio Lucas, ele já explica qual motivo, qual era a intenção de Jesus contar essa parábola. Ele estava falando de pessoas que estavam cheias de justiça própria, que estavam ali confiando nos seus próprios méritos quando apresentavam suas orações a Deus, como alguém que reivindicava ter direitos e ter algum tipo de privilégio. E essas duas pessoas que Jesus compara aqui são exatamente pessoas do ambiente judaico, eram judeus, mas um era publicano e outro era fariseu. O publicano era aquele que era cobrador de impostos.
Ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos dos judeus. Então era uma pessoa execrada no meio daquela sociedade. Por quê? Porque ele oprimia os judeus com os impostos, os tributos romanos, cobrando imposto para os romanos e vivendo a comissão daqueles impostos. Ou seja, era como se fosse um traidor dos judeus. Mas ele trabalhava ali naquela função. Então ele era excluído de toda a sociedade, ele era rejeitado, não se admitia ele em nenhum tipo de convenção e até mesmo nas sinagogas eles não eram permitidos estarem presentes. Aqui o texto fala do templo. Depois fala sobre o fariseu. O fariseu era o religioso daquela época. Era o homem que cuidava das escrituras, que fazia interpretações, que ensinavam. Os fariseus, eles eram os religiosos, os líderes religiosos daquele tempo. E aqui Jesus apresenta que aquele fariseu, ele estava cheio de justiça própria, se achando todo meritoso diante de Deus quando apresentava a sua oração. E ele ora de uma forma a desprezar a figura do publicano, porque ele julgava ser muito melhor do que aquele publicano, ele se julgava ser muito mais justo, muito mais fiel a Deus do que aquele publicano, e ele estava cheio de empáfia. E a palavra diz que Deus, ele rejeita, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aqui, os dois estavam no mesmo ambiente, os dois vinham do mesmo povo judeu, estavam ali apresentando as suas orações. Mas aquele que era o publicano, ele já chegava ali reconhecendo a sua condição de humildade, reconhecendo que era um pecador. O fariseu, não, ele não se reconhecia como pecador, é alguém que carecia da graça e do favor de Deus. Por isso que Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte, que este, ou seja, publicano, ele voltou justificado para a sua casa. Mas o fariseu, não, porque ele estava se exaltando, e todo que se exalta será humilhado. É tão importante isso para nós nesses dias, porque esse texto também fala da nossa intimidade com Deus na oração. Aqui os dois estavam no ambiente público fazendo suas orações. Os dois estavam no templo. O fariseu fazia uma oração pública e o publicano também fazia sua oração pública. Eles estavam no templo. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele chama atenção para o tipo de aprovação que Deus dá para a nossa oração. Dentro de nós, no nosso coração, deve existir uma postura humilde e dependente de Deus. Por mais que você seja uma pessoa justa, por mais que você seja uma pessoa correta, por mais que você se esforce para, cumprir aquilo que é o seu papel enquanto um cristão, enquanto um homem ou mulher de Deus, ainda assim, a nossa justiça própria jamais será suficiente para que nós obtenhamos meritocracia diante de Deus. Não temos mérito qualquer diante de Deus. Nós vivemos da graça, do favor imerecido, porque nós falhamos e precisamos desse lugar. Quando nós vamos fazer a nossa oração, nós precisamos entender a nossa dependência em Deus. Não é você, de forma de autocomiseração, ficar o tempo todo, pedindo perdão por pecados, ainda que isso seja importante, mas é reconhecer o perdão de Deus e reconhecer que você precisa de um Salvador, que você depende do favor de Deus para prosseguir a sua vida. Entender que mesmo que você, tenha pecados a serem confessados, tenha acertos para fazer com o Senhor, ou mesmo que você esteja cheio de justiça, que seja uma pessoa que anda com retidão, ambos precisam se colocar na posição de dependência de Deus. Um que está cheio de falhas, de culpas, entra no lugar da misericórdia. O outro que está cheio de justiça própria, entra no lugar da misericórdia. O que está cheio de culpa, entra no lugar da graça. O que está cheio de mérito, entra também no lugar da graça. Ali, diante de Deus, nós lançamos fora todos os nossos méritos e lançamos fora todas as nossas culpas. Ali, diante de Deus,
Ele conhece quem nós somos, do que fomos feitos, e assim Ele vai entender o nosso coração. Um coração humilde, quebrantado, que sabe que depende de Deus e que nossa posição é de sermos humildes, porque afinal de contas estamos orando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que cada um daqueles que estão comigo nesse momento de oração aqui possam receber revelação de Ti a partir dessa palavra. Que haja um ajuste em cada coração. Aquele, Pai, que vive debaixo de culpa e condenação, que ele saiba que já foi perdoado, que basta se manter na posição de alguém que depende de Deus. Aquele que se acha justo demais, que ele recue dessa posição e entenda que também depende da graça e do favor de Deus. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha realinhar os nossos corações para que nós saibamos a nossa real identidade no Senhor, não de culpados e nem aqueles que são cheios de justiça própria, mas de filhos amados do Senhor, aqueles que em Ti foram redimidos, resgatados, acolhidos, amados, nomeados, favorecidos e separados para o Senhor. Que essa real identidade nos tire do lugar da autocomiseração e do lugar da justiça própria, para que nós entramos no lugar da graça, do favor e da filiação que o Senhor mesmo conquistou na cruz do Calvário para nós, por favor e graça, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, que Deus continue abençoando a sua vida, e amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, orando a palavra.